Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Eu tinha escrito um roteiro, acabei não gostando do tempo que foi e resolvi fazer sobre um tema de uma decisão que eu estava lendo aqui agora no momento, lá da comarca de Tarumirim, sobre aquele terço de hora extra atividade que é pago em decorrência da legislação lá de 2008, só que eu tenho visto, observado que para os servidores de apoio do Estado de Minas Gerais, bem como para diversos professores das redes municipais, que esse cálculo tem sido feito de forma errada. A gente entrou com algumas ações, não era o foco aqui, era só para poder observar se o entendimento de alguns juízes seriam da mesma forma que a gente estava pensando aqui, e tivemos uma decisão favorável agora recente, e tudo indica então que o cálculo que deve ocorrer, ele vai ser da forma que eu vou explicar para vocês aqui. Já observei aqui de alguns clientes que são servidores municipais, esse cálculo também está sendo feito de forma errada. É, Como a gente pode observar, até pelo próprio texto da legislação aqui, olha como que está escrito, e quando que eu observei esse detalhe. Na composição da jornada de trabalho, observa-se o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educados. Ou seja, gente, trabalhar dentro da sala de aula, deve compor apenas 2/3 da sua jornada de trabalho. Vamos pegar como exemplo esse servidor que a gente já tem a decisão favorável, para vocês observarem como o cálculo está sendo feito de forma errada para os servidores de apoio, que passam 100% do tempo dentro da sala de aula com o aluno, fazendo toda aquela atividade necessária, adaptada para o aluno específico. Da mesma forma, ele tem que cumprir as atividades extra-classe. O Estado, ele tem pago, isso vai variar ali, se o professor é do ensino médio, se é do ensino fundamental, ele tem pago em torno, vamos falar nesse caso aqui específico, de 33 horas no total, somando a carga básica, mais o que paga mais. Só que o grande detalhe, se a gente for fazer o cálculo correto, levando em consideração que 2/3 da hora total de atividade deveria ser só apenas para a sala de aula, esse cálculo está errado. O professor, nesse caso aqui, que passa, igual vejo também para professores municipais que ficam o período inteiro dentro da sala de aula, ele passa 5 horários dentro da sala de aula. Esses 5 horários, somando a semana inteira, ele dará 25 horas dentro de sala de aula. Ou seja, num cálculo simples aqui, a gente consegue observar que a gente não está falando que o servidor tem o direito de 1/3 a mais sobre as horas trabalhadas dentro de sala, da forma que o Estado está calculando, mas sim que o servidor tem direito a 1/3 das horas totais. Ou seja, do jeito que o Estado calcula, 20, vamos supor que seria 25 horas vezes 1/3. Nesse caso, seriam 8 horas a mais. 8 horas com 33, 25, dando ali perto dos 33 que realmente é pago para esse tipo de servidor. Só que o jeito, a forma que é colocado na legislação, que são 2/3 exclusivamente da carga total, se você recebe por 33,33, só um instante, dividindo isso por, por 3, que daria 1/3, esse 1/3 deveria compor 11 horas e você deveria estar na sala de aula apenas 22 aulas. No caso ali, a gente já de cara identifica 3 aulas a mais dentro da sala de aula, para o servidor de apoio. Bem como para os professores também, que a gente sabe que nos anos iniciais ali, trabalham em período completo ali dentro da sala de aula. Isso tem que ser verificado para caso a caso, tá bom? Beleza, gente? Porque a gente sabe que isso varia um pouco de cidade para cidade. Só que, levando em consideração esse cálculo ali de 25 horas dentro da sala de aula, a gente tem que acrescentar 1/3 a mais, ou seja, dividir
os 25 por 2, onde a gente chegaria a um terço, seria 12 vezes 3. Seriam 37,5 horas, que seria a carga total desses professores. A gente já fez esse cálculo, já tem ações correndo dentro do judiciário. É uma ação um pouco mais recente que a gente começou a trabalhar agora, a partir do momento que nós identificamos que alguns clientes nossos que entraram por outras ações, a gente começou a analisar esses cálculos e, de fato, a análise que o Estado tem aplicado, tanto para os professores de apoio, quanto os municípios têm aplicado para alguns servidores, alguns professores da educação básica, tem sido essa de um terço sobre o valor total dentro da sala de aula. E não é dessa forma que tem sido o entendimento. Eu acredito que seja uma ação ainda que vai levar um certo tempo para ser consolidada. Quem tiver entrando com processo agora, eu não vi outras pessoas entrando com processos desse tipo ainda nesse momento. Porém, eu acredito que vai ser uma brecha para muita gente começar a entrar. Só que tem que ser uma ação muito bem detalhada, porque para comprovar isso, tem necessidade dos livros de ponto, tem necessidade dos contratos completos da pessoa, os QIs no estado, tem necessidade, se for município, de levantamento lá do edital, como seria a quantidade de carga horária de cada pessoa. Por quê? Pode ser que alguns juízes entendam pelo pagamento dessa hora a mais para a pessoa, ou entenda como um remanejamento de alguma forma de reduzir o horário que a pessoa está trabalhando, se de fato mesmo ela não teria que continuar trabalhando, principalmente vejo essa possibilidade para os municípios. E outro ponto que eu acredito que no estado não tem uma redução das cargas horárias, mas é, talvez uma ampliação da carga total desses professores. Mas como é uma ação muito recente ainda, apesar da gente já ter sucesso, isso tudo vai levar um certo tempo. Acredito que essa ação até vai ter um recurso. Eu estou passando essa informação um pouco mais de forma mais leve para vocês começarem a prestar atenção. Da mesma forma que você que é servidor da professor de apoio do Estado, que no caso dos professores do ensino médio, para mim já está comprovado que existe um erro no cálculo aqui. Os professores do ensino fundamental, eu também acredito que exista erro. A gente não, pelo cálculo que eu fiz, eu identifiquei sim esse erro. Só que ainda vai ter uma discussão dentro dos processos que a gente entrou para definir isso. Os professores municipais devem fazer uma verificação. É simples, é fácil. Eu fiz até uma calculadora dentro do meu site lá, renatocastro.adv.com.br. Aí tem uma calculadora que faz esse cálculo das suas horas. Mas é tranquilo. Você pega a quantidade de horas que você está dentro da sala e divide por 2 e depois multiplica por 3. Se você estiver recebendo sobre esse valor total que foi dado, beleza, tá tudo certo. Agora, se você estiver recebendo menos que isso, então já é um ponto de atenção para você verificar e estar observando se de fato está sendo pago desse jeito ou se precisa tomar alguma medida, tanto ou para reduzir a sua carga horária dentro de sala de aula, ou que seja para começar a receber um valor a mais ali todo mês, podendo sim a gente entrar com um pedido de restituição dos valores atrasados. Lembrando que a gente precisa de livros de ponto, tudo certinho, para comprovar que você de fato cumpriu todas essas horas, bem como os livros das atividades extra-classe. Independente se você cumpriu ela com os módulos que tem que ser cumprido, com a correção de provas, que engloba tudo isso, e a gente sabe que de fato vocês precisam desse tempo para poder estar fazendo. E como os professores de educação infantil também, com atendimento aos pais, atendimento às crianças em horário fora para poder explicar alguma coisa, atende o WhatsApp para poder explicar com a tarefa. A gente sabe que isso de fato acontece e é para isso que essa legislação veio. Essa legislação veio para dar esse respaldo. A gente sabe que dentro da sala de aula não tem como cumprir todo o seu serviço. Então eu passei pelo básico do que aconteceu agora nesse processo. É um processo que ainda está em amadurecimento, é uma ação recente agora. Eu fiz uma pesquisa, não achei outros advogados trabalhando com isso até agora no momento. Porém, é,
eu acredito que seja um bom início para a gente começar a trabalhar. Principalmente nessa comarca aí que a gente já teve a decisão, né? Tarumirim, se eu não me engano. É, é isso mesmo, Tarumirim, onde a gente já tem um ponto de apoio com um juiz que entende essa legislação. É um ponto muito interessante de falar, porque são legislações específicas para o magistério, então pode ser que exista juízes que ainda não pegaram, não se debruçaram de fato em cima dela, mas é muito claro o entendimento. Se for necessário, a gente vai estar à disposição para poder estar fazendo esses processos também e carregar esse entendimento até lá no STJ, do STF, para consolidar isso e para que todo mundo consiga receber o que é devido de fato. Então, pessoal, o vídeo hoje foi um pouquinho mais rápido, mas já curte aí, compartilha com seu colega que precisa saber desse direito também, e até o próximo vídeo.